Olá, meus queridos alunos das primeiras séries do ensino médio A, B, C e D, do nosso querido Bispo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que alegria! Esse é o meu primeiro contato com vocês, apesar de ser virtual, mas pelo menos é uma coisa mais direta. É uma aula, uma mini aula gravada sobre o conteúdo da avaliação diagnóstica que eu enviei para vocês para a atividade dessa semana de 15 a 19 de fevereiro, ok? Então nós vamos ter atividades quinzenais, a próxima atividade vai ser do dia 22, a próxima atividade vai ser do dia 22, não, do dia fevereiro, essa foi do dia 15 a 19. A próxima atividade é do dia 22 até a primeira semana de março, até o dia 5 de março, ok? Abrangendo uma quinzena. Muito bem. Nós teríamos que começar o ano com uma avaliação diagnóstica, então o conteúdo, a habilidade a ser trabalhada é a do último bimestre do ano passado, ou seja, do quarto bimestre da oitava série, ok? Desculpa, da nona série. Então, o que nós temos? Nós temos como tema, né, o mundo recente. Pode ter uma coisa mais rica, né, do que isso? A gente ter uma visão global do mundo atual, de como é que as coisas estão acontecendo, por que estão acontecendo. Por isso que eu vejo a história não é estudar o passado, a história é estudar o passado para compreender o presente e realmente projetar o futuro de uma forma mais proativa. Então, a habilidade que vai ser trabalhada é a habilidade o mundo recente, né? O tema o mundo recente, a habilidade é analisar os aspectos relacionados aos fenômenos do terrorismo na atualidade, incluindo as consequências, né, do terrorismo. Tem uma coisa mais atual, tem uma coisa que está mais na mídia, né, do que esses problemas enfrentados pelas nações e que chega até o nosso quintal, o nosso querido Brasil. Então eu mandei para vocês 3 textos, eu creio 4 textos, mas são curtíssimos, absolutamente curtíssimos. Então eu tinha consciência de que era algo bem pequeno e daria para vocês fazerem com absoluta facilidade, ok? O que nós temos nesses textos, baseado nesse tema? Então, nos 2 primeiros textos, nós temos um discurso do ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos e da ex-primeira-dama Michelle Obama, né? Foi a esposa do ex-presidente Barack Obama. Por que colocamos esses 2 discursos? Porque esses 2 discursos estão lá no livro didático. Porque eles refletem 2 ideologias que têm polarizado, dividido o mundo atual de norte a sul, leste a oeste. Não é um problema que a gente está localizando lá nos Estados Unidos, não. É um problema que está em quase todas as nações. Elas estão se digladiando entre essas 2 correntes, essas 2 ideologias, essas 2 visões de mundos diferentes. E no primeiro caso, Donald Trump, todo mundo, eu acho que acompanhou a sua gestão até agora, a sua saída, né? Aquela visão mais nacionalista, aquela visão mais tradicional, aquela visão um pouco mais ortodoxa com relação aos valores morais da sociedade. E esse posicionamento tem sido, vamos assim, recebido a nomenclatura de direita, né? Valoriza um pouco mais
a questão da nacionalidade, dos valores nacionais, uma exacerbação, uma espécie assim, de exagero na questão da cultura local, dos valores locais. E aí nós temos, inclusive, essa ideologia está presente no Brasil, seria, vamos assim dizer, a visão do atual presidente. Essa ideologia está em outros países da América Latina, também, especificamente América do Sul. Nós temos visto esta polarização no Uruguai, no Chile, na Argentina, Colômbia, enfim, né? Tem sido bastante comum. E o outro discurso é da Michelle Obama, né? Um discurso mais globalizado, é um discurso onde se enfatiza mais, vamos assim dizer, a empatia, se enfatiza mais um olhar humanitário para as necessidades dos outros povos, dos outros grupos, ainda que isso implique em abrir mão de alguma vantagem para o país, ou que ainda traga alguns problemas para a administração, mas não deixar de ter esse olhar mais humanitário. Talvez por causa da origem, não é? Que ela mesma teve, né, vindo, vamos assim dizer, de um outro continente, de uma outra nação, seus antepassados, mas isso tem se refletido também aqui no Brasil e não está relacionado diretamente à questão das origens, né? Lá pode ser, mas aqui em outros países não. Mas esse discurso tem sido identificado como esquerda. Vamos assim dizer, vamos mais olhar o mundo como um todo, como um globo e não como um macrocosmo onde todo mundo está interagindo, todo mundo depende um do outro. O comportamento de um, como a questão do clima, do meio ambiente, tem a ver com o globo todo. Então eu não posso olhar para o meu quintal sem pensar que aquilo que eu faço tem a ver, tem repercussão na vida do meu vizinho. A nação tal não pode administrar pensando, vamos assim dizer, só nos efeitos que os seus decretos, as suas leis terão sobre o povo em si, mas como isso vai afetar outras nações. Então, primeiro, os dois primeiros textos estão relacionados a isso. Depois, os outros textos falam das consequências, né, os dilemas contemporâneos provocados pelo terrorismo, ok? Então, o que nós temos? Nós temos aí uma realidade que tem afetado o mundo todo, né? Esse dilema contemporâneo, né, provocado pelo terrorismo. O que esse terrorismo, né, trouxe? Lembra, quem estudou a colonização da África, a colonização da Ásia, especialmente Índia, China, Oriente Médio, as cruzadas. Então o que nós vimos? Nós vimos que a história lá atrás provocou feridas, né, que não estão cicatrizadas séculos depois, né? Por exemplo, as cruzadas. Abriu uma ferida entre cristãos e muçulmanos e parece que essa ferida não cicatriza nunca, né? Por exemplo, a colonização pelos países europeus da África, da Ásia, do Oriente Médio, enfim, parece que essa colonização, a forma violenta de chegar, dominar os povos nativos, escravizar os povos nativos, retirar a sua riqueza, provocou feridas que ainda estão abertas, ainda não foram cicatrizadas, ok? Então é desse contexto que nós
trazemos, né, para o dia de hoje, nesse contexto, e temos então o quê? O fenômeno do terrorismo, que está aí, né, não estamos justificando, não estamos dando razão, estamos apenas dizendo, é um fenômeno global, né, e o que nós estamos observando? Esses discursos, né, diferenciados têm trazido essa polarização. E aí, como consequência do terrorismo, nós temos o quê? Os refugiados e o movimento migratório. Qual é a diferença entre um e outro? Os refugiados são aqueles, né, que vão em direção a um outro país por perseguição religiosa, perseguição política, enfim, né? E aí então há uma lei internacional de que o país aonde eles chegam é obrigado a dar acolhimento, não pode mandar de volta, né? E estamos falando de leis internacionais, ok? Mas não é tão simples assim. Nós vimos que nesse percurso até chegar ao país de destino que eles escolheram, né, nós encontramos o quê? Navios, balsas entupidas de refugiados, alguns naufragaram, caíram no mar, morreram todos. Outros, o país que está recebendo já recebeu um volume grande e aí toma uma decisão de que não tem condições de receber mais, aí o navio, aquele barco fica em alto mar, dias, semanas, com toda aquela população passando fome, passando sede, passando necessidades, dilemas do mundo atual, ok? E quando essas pessoas entram num país, nós temos visto isso na Alemanha, temos visto isso em países da Europa, Itália, Inglaterra, enfim, Portugal, Brasil, ok? Então, quando esses refugiados acabam entrando, eles vão encontrar outros dilemas, que é o quê? Racismo, a xenofobia, aquela aversão ao estrangeiro, o preconceito, a discriminação, a falta de empatia, de solidariedade. Não vão encontrar emprego muitas vezes, porque às vezes não tem nem para os nativos, ok? Uma outra consequência são os movimentos migratórios, ou seja, o país, por causa do terrorismo, ele entra num colapso econômico, financeiro, e aí o que nós temos? Nós temos uma população que se empobrece, fica passando fome e resolve descobrir, encontrar, ir em busca de melhores condições de vida em outro país. Como consequência, nós temos o quê? Essas pessoas chegam em seu novo país, né, nesse novo país, e aí vem o quê? Mesma coisa, xenofobia, preconceito, racismo, discriminação e muito mais. Escravidão. Acabam encontrando um trabalho que é um subemprego, e é comum nós ouvirmos falar de bolivianos, venezuelanos, que são encontrados em condições de escravidão, né, no Brasil. Então esses são alguns dilemas, né, deste mundo recente, ok? As dificuldades que eles encontram, e é isso que estamos colocando aí, para que você conheça essa realidade. Agora, para sabermos se você realmente aprendeu, então nós temos que voltar para a nossa habilidade que está sendo pedida. Ok, olha bem, a história do mundo recente, então você precisa ter isso em mente. Qual é o tema? A história do mundo recente. Estou conhecendo o mundo recente. A habilidade, olha bem, a capacidade de analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo. Então, se você tem capacidade de analisar esses fenômenos, você conseguiu esta habilidade, né? Incluindo aí esses movimentos migratórios, que são refugiados de um lado e migrantes ou imigrantes de outro,
que chegam em busca de novas oportunidades, novas condições de vida. Aqui em Jundiaí, né, nós temos haitianos, aqui em Jundiaí nós temos a realidade de refugiados. As estatísticas dizem que o Brasil tem mais de 10 mil refugiados, ok? Agora, sem falar nos imigrantes, pessoas que vieram em busca de novas oportunidades, melhores condições de vida. Este é o retrato, ok, do mundo atual como consequência do terrorismo, ok? É isso que o terrorismo tem provocado no mundo, tem trazido essa configuração ao mundo atual. Espero que eu tenha complementado o material, de alguma maneira possa ter ajudado você que vai responder aquelas questões da atividade, lembrando que a resposta da atividade, a postagem da sua atividade corresponde à sua presença nesta semana. Eu estou louco, desesperado para a gente ter um contato pessoal, abraçar, enfim, estar na sala de aula. A minha vacinação está marcada para 11 de março. Olha, pensou? Eu espero que lá tenha dose e logo a gente vai estar presencialmente, tá bom? Uma alegria estar com vocês, ser o professor de vocês. Eu tenho me relacionado já com muitos alunos. Esse vídeo vai para o meu canal do YouTube. Eu vou postar lá o link para facilitar. Eu tenho respondido, muitos alunos têm entrado, feito pergunta. Se você não está no canal específico de história do primeiro A, B, C e D, me mande o seu celular, eu vou incluir você lá no canal. Ali a gente tem um contato direto, sabe aquela coisa de perguntar direto? É diferente daquele canal geral da turma. Por quê? Lá tem muitos assuntos, a gente acaba se perdendo. No canal, no grupo específico do WhatsApp de história, não. Ali é direto e reto. É eu e você, você e eu, tá bom? Um abraço carinhoso do professor Genevaldo. Que bom saber que você é meu aluno, você é capaz, você é inteligente. Essa questão de pandemia não vai nos levar ao fracasso. Você vai sair muito mais forte, você vai sair muito mais fortalecido. Você vai ser uma geração que já cresceu no fogo cruzado. Então você vai ser uma geração mais forte do que a minha, mais forte do que as gerações passadas, e com certeza vamos olhar para a história olhando para o futuro. O que a gente pode aprender com tudo isso? O que tudo isso vai nos preparar para sermos seres humanos melhores, seres humanos que irão dar uma contribuição muito mais proativa para uma vida melhor no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, e vamos também falar no nosso planeta. Deus abençoe a todos, um abraço carinhoso do professor Genevaldo. Que alegria estar com vocês.